O réu por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro, em seu discurso covarde à imprensa, tentou mais uma vez criminalizar o Complexo do Alemão, conhecido também pela sigla CPX. Eu não podia mostrar nada. Eu não pude mostrar a imagem do Lula com o gorro CPX na cabeça, porque eu me reuni com embaixadores aqui. Ele foi no Morro do Alemão, se reuniu com líderes comunitários que só são eleitos com apoio do tráfico. E teve mais esse momento. Não foi com traficante no Morro do Alemão, não. Abuso de poder político? Qual voto eu ganhei junto a embaixadores? As favelas são lugares em que o Estado exclui do mapa de políticas públicas por puro racismo. Sim, porque elas eram lugares aparentemente inóspitos que serviram como uma espécie de refúgio para os ex-escravizados ocuparem, uma vez que depois da falsa abolição de 13 de maio de 1888, até hoje essas pessoas livres vivem como refugiados dentro do seu próprio país. Tanto como parlamentar quanto como presidente, o réu Jair Bolsonaro não fez nada para possibilitar uma inclusão digna dessa população nos espaços de privilégio do nosso país. Pelo contrário, ele atacava a política de cotas, ele afirmava que seus filhos nunca iriam namorar mulheres negras porque eles foram bem educados, dizia que o negro era pesado em arrobas, comparando com um animal, entre tantas outras falas e posturas racistas que se eu enumerar aqui eu vou ficar até amanhã. E eu não quero perder o meu tempo, que é precioso, falando de um réu que daqui a pouco vai ser preso. Eu prefiro discorrer sobre uma das muitas lideranças do CPX, o Complexo do Alemão, que com nada faz muito pela população da favela, enquanto esse réu, que quando foi presidente tinha toda a máquina pública ao seu favor, não fazia nada. Eu vim falar sobre o René Silva, que foi um dos que mais teve destaque na campanha eleitoral do atual presidente. Em 30 anos de vida, praticamente o mesmo tempo em que o réu atuou como parlamentar, aos 11 o René entrou para o Grêmio Estudantil da Escola Municipal Alcide Gasperi para trabalhar num programa de rádio e num jornal feito pelos alunos, onde ele podia falar sobre a favela como a mídia tradicional e hegemônica não fala, mostrando os valores e talentos daquele lugar, que, diga-se de passagem, são muitos. E isso pode não parecer, mas é uma baita de uma política de incentivo à valorização da autoestima. E isso numa favela em que os moradores costumam ser tratados como vagabundos, só para usar um termo que o réu gosta de conferir a eles, faz muita diferença. E o René, com 11 anos, já sabia disso. Tanto que ele insistiu com a diretora da escola para poder participar desse Grêmio, que só aceitava crianças a partir dos 13 anos. Ou seja, a vontade dele de fazer a diferença aos 11 anos era maior do que a vontade de brincar no recreio. O que o seu filho com 11 anos está fazendo? Bom, com 17 anos, olha a ironia do destino aí. O mesmo René que entrou para o mundo da comunicação para oferecer narrativas sobre a favela que a mídia tradicional não costumava contar, foi usado como correspondente por essa mídia que ajuda a estigmatizar pessoas como ele. Durante as operações de pacificação em novembro de 2010, nenhum jornalista conseguia entrar no Complexo do Alemão. E o René, por meio do Twitter, ficava respondendo às pessoas sobre tudo o que estava acontecendo em tempo real. Ele, com cerca de apenas 300 seguidores, pulou para centenas de milhares. E entre essa multidão que chegou, Luciano Huck, Preta Gil, Regina Casé, Hugo Gloss. Os tweets dele serviram como fonte oficial para os noticiários da TV Globo, do SBT, da Record. E com isso, o jornal dele, o Voz das Comunidades, só cresceu e hoje em dia tem até site. O trabalho do René já fez ele viajar para o mundo inteiro e ele já apresentou 2 TED Talks, um em 2015 e outro em 2018, que é uma conferência que é realizada na Europa, na Ásia e nas Américas e promovida por uma fundação americana. Olha aí, o réu não adora falar dos Estados Unidos? Sim, uma entidade renomada de lá reconhece o René enquanto um corpo político necessário. Em 2020 e 2021, o René promoveu um evento chamado Invasão de Livros no Complexo do Alemão. Que é isso que os nossos governantes têm que promover nas favelas em vez de operações policiais truculentas. O René conseguiu arrecadar milhares de livros. Já o réu, enquanto presidente, tentou taxar os livros, apesar do artigo 150 da Constituição proibir a cobrança de impostos sobre livros, jornais, periódicos e do papel usado para imprimi-los. Ou seja, enquanto um presidente tentava dificultar o acesso à leitura, o René
Silva, do jeito dele, promovia a democratização do saber. O René já promoveu inúmeras ações sociais em favelas, que se eu for listar todas aqui, eu vou ficar até o ano que vem. E por causa da cobertura da pacificação no Complexo do Alemão, ele foi convidado para dar palestras em várias universidades do mundo, inclusive em Harvard. Nos Estados Unidos, o René pretende expandir esse seu projeto de vida, de dar voz a quem não é ouvido, para países da América Latina e do continente africano. Olha, o René vive ganhando prêmio, tá? Outra coisa que não dá é para listar todos aqui. Mas ele já foi vencedor do Short Awards, do New York Times, que é considerado o Oscar do Twitter, New York Times dos Estados Unidos. Já foi escolhido pelo The Guardian como um dos nomes que pode mudar o mundo. E isso sem nem ter sido presidente, hein? Imagina se René vira presidente, gente. O The Guardian vai dizer que ele pode mudar o universo. Teve na lista da Forbes entre os 100 brasileiros mais influentes. Já foi capa da revista Veja como um dos 10 cariocas do ano. Já ganhou o prêmio do MIPAD como uma das pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo. Esse prêmio também é de Nova York, lá dos Estados Unidos. Esse trabalho que é tão nobre do René já fez ele participar de novela de Glória Pérez, de Rosane Svartman, sendo ele mesmo. E recentemente ele ganhou um programa na TV Globo daqui do Rio de Janeiro chamado Não Era Só Mais Um Silva. Esse programa, que já vai ter segunda temporada, apresenta histórias de luta, garra, superação, talento, vitória de muitos Silvas daqui do Rio de Janeiro. Esse programa reflete o trabalho que o René faz nas favelas de mostrar que nesses lugares não tem vagabundo. E sobre o 0,01% de pessoas que moram na favela e trabalham para o tráfico, essas pessoas só são meras representantes comerciais do verdadeiro traficante que mora fora das favelas. E que você deve conhecer muito bem, senhor réu. Afinal de contas, não foi um avião da FAB com a sua comitiva em 2019 que transportava 39 quilos de cocaína para a Espanha? Pois é, senhor réu, se você enquanto presidente fosse 1% do que o líder comunitário René Silva é pro Brasil, talvez a tua história teria um final feliz. Mas é a cadeia que te espera. Lá é o teu lugar.